Bom dia, meu irmão e minha irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa. A mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é tremendamente poderosa e revolucionária. O poder da oração. Onde tem oração, tem vitória. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a batalha que você está enfrentando. Deus sabe quais são as portas que parecem estar fechadas na sua vida. Deus sabe qual é aquela situação que parece impossível de mudar. Deus sabe daquela angústia que te acompanha há dias, há meses, talvez há anos. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento. Abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real, que quando você fechar este vídeo, você vai saber, com absoluta certeza, que onde tem oração, tem vitória garantida. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando batalhas que parecem impossíveis de vencer, se você está cansado de lutar sozinho, se você precisa experimentar o poder transformador da oração, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma revolucionária. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de vitória através da oração. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra de vitória através da oração. E, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante os dias. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: onde tem oração, tem vitória na minha vida. Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que você entenda algo fundamental hoje. A oração não é apenas um ritual religioso. A oração não é apenas uma formalidade que você pratica antes de dormir ou antes das refeições. A oração é a arma mais poderosa que Deus colocou nas suas mãos. A oração é o canal direto entre você e o trono de Deus. A oração é aquilo que move o céu, que quebra fortalezas, que destrói muralhas, que abre portas que nenhum homem consegue abrir. Você está me ouvindo? Onde tem oração genuína, sincera, persistente, ali tem vitória garantida. Ali tem milagre acontecendo. Ali tem transformação em curso. Ali tem céu se abrindo. Ali tem anjos sendo enviados. Ali tem demônios sendo expulsos. Ali tem bênçãos sendo liberadas. Quero que você conheça a história de Daniel. Sim, Daniel, aquele homem de Deus que foi levado cativo para a Babilônia ainda jovem. Daniel foi arrancado de sua terra, de sua família, de tudo que conhecia. Foi colocado em um reino pagão, em uma cultura idólatra, cercado de falsidade e opressão. Mas sabe o que Daniel fez? Daniel não parou de orar. A Bíblia nos conta que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Não importava o que estivesse acontecendo ao seu redor. Não importava se havia perigo. Não importava se havia ameaças. Daniel abria as janelas do seu quarto na direção de Jerusalém, se ajoelhava e orava ao Deus vivo. E quando os inimigos de Daniel perceberam isso, eles criaram uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, durante 30 dias. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Era uma armadilha mortal. Era uma sentença de morte certa. Mas sabe o que Daniel fez quando soube dessa lei? Daniel continuou orando.
Está escrito exatamente em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você entende o que isso significa? Daniel sabia que orar significaria a morte. Daniel sabia que seria jogado aos leões famintos. Daniel sabia que, humanamente falando, não havia escapatória. Mas Daniel também sabia algo muito mais importante. Ele sabia que onde tem oração, tem a presença de Deus. E onde tem a presença de Deus, tem proteção. Onde tem a presença de Deus, tem livramento. Onde tem a presença de Deus, tem vitória. E o que aconteceu? Daniel foi jogado na cova dos leões. Passaram a noite inteira. O rei não conseguiu dormir de tanta angústia. E quando chegou a manhã seguinte e abriram a cova, Daniel estava vivo. Daniel estava ileso. Daniel estava em perfeita paz. E você sabe por quê? Porque Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Meu irmão, minha irmã, essa é a realidade da oração. Quando você ora, você não está apenas falando palavras ao vento. Quando você ora, você está acionando o poder do céu. Você está mobilizando os anjos de Deus. Você está invocando a autoridade do nome de Jesus. Você está declarando que você não está sozinho, que você não está desamparado, que você tem um Deus todo-poderoso que luta por você. Daniel orou e foi protegido dos leões. E você, quando orar, será protegido daquilo que te ameaça. Será guardado daquilo que te persegue. Será liberto daquilo que te prende. Agora deixa eu te contar sobre outro homem de oração. Quero que você conheça a história de Elias. Sim, Elias. Aquele profeta poderoso que enfrentou reis, que confrontou a idolatria, que trouxe fogo do céu. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre Elias? Que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era um super-herói. Ele não tinha poderes especiais. Ele era humano como você e eu. Mas Elias tinha algo. Ele tinha uma vida de oração intensa. Israel estava passando por uma seca terrível. Por 3 anos e meio não havia chovido. A terra estava rachada. As colheitas tinham morrido. As pessoas estavam famintas. O desespero tomava conta da nação. E nesse cenário de morte e destruição, Elias orou. Está escrito exatamente em Tiago 5:17-18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Você está ouvindo isso? Elias orou, e os céus se fecharam. Elias orou novamente, e os céus se abriram. A oração de um homem comum como você e eu, teve o poder de controlar os céus, teve o poder de determinar quando a chuva viria e quando ela pararia. O que isso significa para você hoje? Significa que a sua oração tem poder. Significa que quando você clama, os céus escutam. Significa que quando você intercede, Deus age. Significa que quando você ora com fé, com persistência, com convicção, coisas impossíveis acontecem. Portas se abrem, situações mudam, milagres se manifestam. Você tem vivido como se a sua oração não tivesse valor? Você tem orado como se fosse apenas uma formalidade? Então eu preciso te acordar hoje. A sua oração tem poder, a sua oração move montanhas, a sua oração quebra cadeias, a sua oração abre os céus. Onde tem oração verdadeira, ali tem vitória garantida. Mas deixa eu te contar mais uma história. Quero que você conheça a história de Ezequias. Sim, Ezequias. Aquele rei de Judá que serviu a Deus com todo o seu coração. Ezequias estava doente, mortalmente doente. A Bíblia diz que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías veio até ele e disse: "Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás." Imagine só. Um profeta de Deus chega até você e diz que você vai morrer, que não tem mais jeito, que é o fim. A maioria das pessoas desistiria nesse momento. A maioria das pessoas aceitaria o decreto e se prepararia para a morte, mas não Ezequias. Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Está escrito exatamente em 2 Reis 20:2-3. Então virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: "Ah, Senhor, peço-te,
Lembra-te de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias orou, Ezequias chorou, Ezequias clamou a Deus. E sabe o que aconteceu? Antes mesmo de Isaías sair do pátio, Deus falou com ele novamente e disse: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Você está me ouvindo? Deus mudou o decreto. Deus reverteu a sentença de morte. Deus adicionou 15 anos à vida de Ezequias. E tudo isso por causa de uma oração. Tudo isso porque Ezequias não aceitou o impossível. Tudo isso porque Ezequias buscou a face de Deus com choro, com súplica, com fé. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha recebido notícias ruins. Talvez os médicos tenham dito que não há mais o que fazer. Talvez as circunstâncias digam que não tem mais jeito. Talvez as pessoas ao seu redor já tenham desistido de você. Mas eu estou aqui para te dizer: ore, busque a face de Deus, clame como Ezequias clamou, chore como Ezequias chorou, porque onde tem oração sincera, ali tem o ouvido de Deus atento, ali tem o coração de Deus sendo movido, ali tem decretos sendo revertidos, ali tem sentenças sendo canceladas, ali tem vitória sendo liberada. A oração de Ezequias trouxe cura. A oração de Ezequias trouxe mais anos de vida. E a sua oração, quando você ora de verdade, quando você ora com fé, quando você ora com persistência, vai trazer a transformação que você precisa. Agora eu quero te falar sobre outro aspecto poderoso da oração. Quero que você entenda que a oração não apenas traz bênçãos, mas também derrota inimigos. Quero que você conheça a história de Josafá. Sim, Josafá, aquele rei de Judá que enfrentou um exército impossível de ser vencido. A Bíblia nos conta que 3 nações se uniram para atacar Judá. Eram os Moabitas, os Amonitas e os do Monte Seir. Era um exército enorme, muito maior do que o exército de Judá. Humanamente falando, não havia chance de vitória. Era uma situação impossível. Era o fim. Josafá e seu povo estavam cercados, sem saída, sem esperança. E o que Josafá fez? Josafá não entrou em pânico. Josafá não desistiu. Josafá não se entregou. Josafá convocou o povo para orar. Josafá se pôs diante de Deus e clamou por ajuda. Está escrito exatamente em 2 Crônicas 20, 12: Ó nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que oração poderosa! Josafá foi honesto com Deus. Ele disse: Senhor, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. E sabe o que Deus respondeu? Deus disse: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E no dia seguinte, quando Josafá e seu povo saíram para a batalha, eles não foram com espadas na frente. Eles foram com louvores na frente. Eles foram cantando: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E enquanto eles louvavam, Deus confundiu os inimigos. Os exércitos inimigos começaram a lutar uns contra os outros, até que todos foram destruídos. Judá não precisou levantar uma espada. A vitória veio através da oração e do louvor. Meu irmão, minha irmã, você está enfrentando inimigos? Você está cercado por problemas? Você sente que está sendo atacado de todos os lados? Então ouça bem. A peleja não é sua, é de Deus. Você não precisa lutar sozinho. Você precisa orar. Você precisa colocar os seus olhos em Deus. Você precisa declarar que você não sabe o que fazer, mas que você confia nele. E quando você fizer isso, quando você clamar a Deus com fé, com sinceridade, com dependência total, Deus vai lutar por você. Deus vai confundir os seus inimigos. Deus vai dar a vitória que você jamais conseguiria alcançar com suas próprias forças. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão esperando por vitória através da oração.
Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem. Onde tem oração, tem vitória na minha vida. Agora eu preciso te falar sobre a persistência na oração. Porque, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas oram uma vez, 2 vezes, e quando não veem resultado imediato, desistem. Elas pensam que Deus não ouviu. Elas acham que Deus não se importa. Elas concluem que a oração não funciona. Mas isso é uma mentira do inimigo. Jesus nos ensinou sobre a importância da persistência na oração através de uma parábola poderosa. É a parábola da viúva persistente. Deixa eu te contar essa história. Havia uma viúva que tinha um adversário. Ela estava sendo injustiçada. Ela precisava de justiça. E ela foi até um juiz para pedir ajuda. Mas esse juiz era um homem mau. A Bíblia diz que ele não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Ele não se importava com ninguém. Ele não ligava para a justiça. E a viúva foi até ele e pediu: "Faze-me justiça contra o meu adversário." Mas o juiz a ignorou. Ele não quis atendê-la. Ele virou as costas para ela. Mas a viúva não desistiu. Ela voltou. E voltou novamente. E continuou voltando. Dia após dia, ela ia até aquele juiz e pedia justiça. E sabe o que aconteceu? O juiz finalmente cedeu. Não porque ele era bom, não porque ele se importava, mas porque a persistência daquela viúva o cansou. Ele disse: "Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito." Está escrito exatamente em Lucas 18, 7 até 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você entende o que Jesus está dizendo? Se um juiz injusto atendeu a viúva por causa da persistência dela, quanto mais Deus, que é bom, que é amoroso, que é justo, vai atender os seus filhos que clamam a Ele dia e noite? O problema não é que Deus não ouve. O problema não é que Deus não quer responder. O problema é que muitas vezes nós desistimos cedo demais. Nós oramos uma vez e esperamos que o milagre aconteça imediatamente. E quando não acontece, nós perdemos a fé, nós paramos de orar, nós nos conformamos com a situação. Mas Jesus está nos ensinando que precisamos persistir, que precisamos continuar orando, que não podemos desistir, porque a resposta está vindo. O milagre está sendo preparado. A vitória está sendo liberada. Mas nós precisamos perseverar na oração. Meu irmão, minha irmã, há quanto tempo você está orando por aquela situação? Há quanto tempo você está clamando por aquela bênção? Há quanto tempo você está pedindo por aquele milagre? Não desista agora. Não pare de orar. Porque onde tem oração persistente, ali tem vitória garantida. Ali tem resposta chegando. Ali tem Deus trabalhando nos bastidores. Agora eu quero te falar sobre o jejum combinado com oração. Porque há situações na vida que exigem não apenas oração, mas oração acompanhada de jejum. Há fortalezas espirituais que só são quebradas através da oração e do jejum. Jesus mesmo disse isso aos seus discípulos. Houve uma ocasião em que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um menino. Eles tentaram, eles oraram, mas nada aconteceu. E quando Jesus chegou, ele expulsou o demônio com uma simples palavra. E os discípulos perguntaram: "Por que não podemos nós expulsá-lo?" Está escrito exatamente em Mateus 17, 20 e 21. E Jesus lhes disse: "Por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Você viu? Há situações que exigem oração e jejum. Há fortalezas que só são derrubadas quando você nega a si mesmo, quando você se humilha diante de Deus, quando você busca a face de Deus com intensidade total. O jejum não é uma forma de manipular Deus. O jejum não é um método mágico. O jejum é uma demonstração de que você está desesperado por Deus. É uma declaração de que você precisa de Deus mais do que precisa de comida. É uma forma de dizer: "Senhor,
eu não consigo viver sem a tua presença. Eu não consigo continuar sem a tua intervenção. E quando você combina a oração com o jejum, quando você busca a Deus com essa intensidade, coisas poderosas acontecem. Demônios são expulsos, fortalezas são quebradas, cadeias são destruídas, portas se abrem. Milagres se manifestam. Você tem uma situação impossível na sua vida? Você tem uma fortaleza que parece inquebrantável? Você tem algo que você já orou tanto, mas nada mudou? Então talvez seja hora de combinar sua oração com jejum. Talvez seja hora de buscar a Deus com mais intensidade. Talvez seja hora de demonstrar para Deus e para o mundo espiritual que você está desesperado por uma resposta. Porque onde tem oração e jejum, ali tem poder espiritual tremendo. Ali tem autoridade sendo liberada. Ali tem vitória sendo conquistada. Agora deixa eu te falar sobre a oração em concordância. Porque há um poder especial quando 2 ou mais pessoas se unem em oração. Jesus mesmo prometeu isso. Está escrito exatamente em Mateus 18, 19 e 20. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que promessa tremenda! Jesus está dizendo que quando 2 pessoas concordam em oração, quando elas se unem com o mesmo propósito, com a mesma fé, com o mesmo objetivo, aquilo será feito pelo Pai. Não é, talvez seja feito. Não é, pode ser que aconteça. É, será feito. E Jesus acrescenta algo ainda mais poderoso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. Ou seja, quando você ora junto com outros crentes, quando vocês se unem em concordância, Jesus se manifesta ali. A presença de Jesus se torna real ali. O poder de Jesus é liberado ali. Você tem enfrentado batalha sozinho? Você tem orado sozinho? Talvez seja a hora de buscar alguém para orar com você. Talvez seja a hora de pedir para um irmão, para uma irmã na fé, para concordar com você em oração. Porque há um poder especial na oração em concordância. Quando você ora sozinho, você tem a promessa de que Deus ouve. Mas quando você ora com outros, quando vocês concordam juntos, vocês têm a promessa de que Jesus está no meio de vocês. E onde Jesus está, ali tem milagres, ali tem transformação, ali tem vitória. E eu quero que você saiba que neste momento, enquanto você está me ouvindo, nós estamos em concordância. Eu estou aqui orando por você. Eu estou aqui concordando com você pela sua vitória. Eu estou aqui declarando que onde tem oração, tem vitória na sua vida. E Jesus está no meio de nós. Jesus está ouvindo. Jesus está agindo. Agora eu preciso te falar sobre algo crucial, a oração segundo a vontade de Deus. Porque não basta apenas orar, não basta apenas pedir. É preciso orar de acordo com a vontade de Deus. Está escrito exatamente em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Você viu? Quando oramos segundo a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos ouve. E se ele nos ouve, sabemos que alcançamos o que pedimos. Mas como saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está revelada na sua palavra. A Bíblia é a vontade de Deus escrita. Então, quando você ora baseado nas promessas da palavra, quando você declara o que Deus já disse, quando você reivindica o que Deus já prometeu, você está orando segundo a vontade de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que é vontade de Deus que você seja curado. Está escrito: pelas suas feridas fostes sarados. Então, quando você ora pela cura, você está orando segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que é vontade de Deus que você seja próspero. Está escrito: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, quando você ora pela prosperidade, você está orando segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que é vontade de Deus que você seja livre. Está escrito: se, pois, o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Então, quando você ora pela libertação, você está orando segundo a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer a palavra de Deus.
Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa saber o que Deus prometeu. Porque quando você conhece as promessas, quando você sabe o que Deus disse, sua oração se torna poderosa. Sua oração se torna ousada. Sua oração se torna cheia de fé. E quando você ora segundo a vontade de Deus, você não está apenas esperando que Deus talvez responda. Você tem a certeza de que Deus já ouviu. Você tem a convicção de que a resposta já está garantida. Você tem a confiança de que a vitória já é sua. Porque, onde tem oração baseada na palavra, ali tem fé inabalável. Ali tem autoridade espiritual. Ali tem vitória garantida. Agora eu quero te falar sobre o tempo de Deus na resposta às orações, porque muitas vezes nós oramos e queremos a resposta imediata, nós queremos o milagre agora, nós queremos a transformação hoje. E quando isso não acontece, nós ficamos frustrados, nós questionamos Deus, nós duvidamos da oração. Mas eu preciso te dizer algo. Deus sempre responde, mas Ele responde no tempo certo. Deus nunca atrasa, Deus nunca se esquece, Deus nunca falha, mas Ele age no momento perfeito, no tempo exato, na hora certa. Deixa eu te dar um exemplo bíblico poderoso. Você lembra da história de Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Marta e Maria, e Lázaro ficou doente. Suas irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus não foi imediatamente. A Bíblia diz que ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, e enquanto isso, Lázaro morreu. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Estava enterrado, estava cheirando mal. Marta foi ao encontro de Jesus e disse com frustração: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo: você demorou, você atrasou, você chegou tarde demais. Mas Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Jesus não estava atrasado. Jesus estava no tempo certo de Deus, porque se Jesus tivesse chegado antes, ele teria curado Lázaro. Mas ao chegar depois da morte, Jesus fez algo muito maior. Ele ressuscitou Lázaro. Está escrito exatamente em João 11:40-44. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Lázaro, que estava morto há 4 dias, saiu do túmulo vivo. Jesus não apenas curou uma doença, Jesus ressuscitou um morto. Ele fez um milagre muito maior do que Marta e Maria esperavam. Mas para isso, elas tiveram que esperar. Elas tiveram que confiar no tempo de Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja esperando por uma resposta há muito tempo. Talvez você esteja pensando que Deus está atrasado. Talvez você esteja achando que Deus se esqueceu de você. Mas eu estou aqui para te dizer: Deus não está atrasado. Deus está no tempo certo. E quando a resposta vier, quando o milagre acontecer, vai ser muito maior do que você imaginou. Deus não quer apenas resolver o seu problema. Deus quer te dar algo que vai glorificar o seu nome. Deus quer fazer algo tão grande, tão poderoso, tão sobrenatural, que todos ao seu redor vão saber que foi Deus, que não foi coincidência, que não foi sorte, que foi a mão de Deus agindo. Então não desista. Continue orando, continue confiando, continue crendo, porque onde tem oração persistente, ali tem vitória garantida. A resposta está vindo, o milagre está sendo preparado, a vitória está sendo liberada, e vai ser no tempo perfeito de Deus. Agora eu preciso te falar sobre algo que é fundamental, a oração com gratidão, porque muitas vezes nós oramos apenas pedindo, nós oramos apenas suplicando, nós oramos apenas clamando, mas esquecemos de agradecer. A Bíblia nos ensina que devemos orar com ação de graças, que devemos apresentar nossos pedidos a Deus com gratidão.
Está escrito exatamente em Filipenses 4:6-7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você viu? Devemos apresentar nossas petições com ação de graças. Devemos agradecer a Deus enquanto oramos. E quando fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda nossos corações. Por quê? Porque quando você agradece antes de receber, você está demonstrando fé. Você está declarando que você já crê que Deus vai responder. Você está afirmando que você confia que a vitória já é sua. Você está proclamando que o milagre já está garantido. Agradecer antes de ver o resultado é um ato de fé tremendo. É dizer: Senhor, eu ainda não vejo a resposta, mas eu te agradeço porque eu sei que ela está vindo. Eu ainda não experimentei o milagre, mas eu te louvo porque eu sei que ele vai acontecer. Eu ainda não tenho a vitória nas mãos, mas eu celebro porque eu sei que ela já é minha. E quando você ora assim, quando você agradece com fé, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Sua fé é ativada, sua expectativa é elevada, sua confiança é fortalecida e Deus é glorificado. Então, meu irmão, minha irmã, comece a agradecer a Deus pelas respostas que ainda não viu. Agradeça pela cura que ainda não manifestou. Agradeça pela provisão que ainda não chegou. Agradeça pela vitória que ainda não experimentou. Porque onde tem oração com gratidão, ali tem fé ativa. Ali tem paz que excede o entendimento. Ali tem vitória garantida. Agora eu quero te conectar com tudo o que falamos até aqui. Todas essas histórias, todos esses ensinamentos, todos esses exemplos apontam para uma verdade fundamental: onde tem oração, tem vitória. Daniel orou e foi protegido dos leões. Elias orou e os céus se abriram. Ezequias orou e sua vida foi prolongada. Josafá orou e seus inimigos foram destruídos. A viúva persistiu e alcançou justiça. Jesus ensinou sobre oração e jejum. Jesus prometeu que onde 2 ou 3 se reúnem, Ele está presente. João nos ensinou a orar segundo a vontade de Deus. Lázaro foi ressuscitado porque Jesus orou. Paulo nos ensinou a orar com gratidão. Todas essas histórias, todos esses ensinamentos, nos mostram que a oração não é opcional. A oração não é apenas uma boa ideia. A oração é essencial. A oração é fundamental. A oração é a arma mais poderosa que você tem. E eu profetizo sobre a sua vida agora. Eu declaro que 2026 é o seu ano de vitória através da oração. Eu decreto que este é o ano em que você vai experimentar o poder transformador da oração como nunca antes. Eu proclamo que este é o ano em que você vai ver milagres acontecendo, portas se abrindo, situações impossíveis sendo revertidas, através da oração. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai se tornar uma pessoa de oração, que você vai desenvolver uma vida de oração intensa e poderosa, que você vai conhecer o poder da oração de forma prática e real, que você vai experimentar vitórias sobrenaturais através da oração. Eu declaro que onde tem oração na sua vida, ali tem vitória garantida. Ali tem transformação acontecendo, ali tem céu se abrindo, ali tem anjos sendo enviados, ali tem milagres se manifestando. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre você. E quem crê, diga amém. Amém. Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está precisando. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fazer o milagre. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da Tua presença, invocando o Teu nome, declarando a Tua fidelidade, exaltando o Teu poder soberano que responde à oração. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que ouve, que escuta, que responde aos clamores dos seus filhos. Nós te glorificamos, Senhor Jesus, por ter nos ensinado a orar, por ter nos mostrado o caminho da comunhão com o Pai através da oração. Senhor, nós declaramos que o poder da oração está sendo ativado na vida de quem está nos ouvindo agora. Nós declaramos que onde tem oração, tem vitória.
Nós declaramos que onde tem clamor sincero, ali tem resposta divina. Nós declaramos que onde tem súplica persistente, ali tem milagre acontecendo. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão cansadas de lutar sozinhas. Pessoas que tentaram de tudo e nada funcionou. Pessoas que olham para suas vidas e pensam: não há mais saída, não tem mais jeito, minha situação é impossível, meus problemas são grandes demais, meus inimigos são poderosos demais. Senhor, eu vejo aqueles que estão no desespero, na angústia, na dor, sentindo-se abandonados, sentindo-se esquecidos, sentindo-se derrotados. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre. Deus vai responder à oração. Deus vai atender ao clamor. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de vitória através da oração. Que 2026 é o ano em que a oração se torna prioridade. Que 2026 é o ano em que o poder da oração se manifesta de forma visível e inegável. Que 2026 é o ano em que respostas chegam, milagres acontecem, impossíveis se tornam possíveis. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé inabalável no poder da oração. Uma fé que não trema. Uma fé que não duvida. Uma fé que sabe, com absoluta certeza, que quando ora, Deus ouve. Uma fé que tem convicção de que onde tem oração, tem vitória. Pai, coloca uma convicção absoluta de que a oração funciona, de que a oração tem poder, de que a oração transforma situações. Tira o desânimo, Senhor. Tira o desânimo de quem orou tanto e ainda não viu resposta. Tira o desânimo de quem clamou durante dias, meses, anos e ainda espera pelo milagre. Tira o desânimo de quem está prestes a desistir. Tira a dúvida que sussurra que a oração não adianta. Tira a dúvida que grita que Deus não está ouvindo. Tira a dúvida que paralisa a fé. Tira o cansaço de quem está exausto de esperar. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma renovação de fé, coloca uma renovação de esperança, coloca uma renovação de expectativa. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura aquelas feridas que vieram de orações que pareceram não ser respondidas. Cura aquelas feridas que vieram de decepções com Deus. Cura aquelas feridas que vieram de sentir que Deus está distante. Cura aquelas feridas que vieram de sentir que as orações não têm valor. Senhor, coloca bálsamo sobre cada ferida aberta no coração dessa pessoa. Restaura a confiança. Restaura a intimidade. Restaura a certeza de que Deus ouve, de que Deus se importa, de que Deus responde. Senhor, coloca nessa pessoa uma disciplina de oração, uma determinação de buscar a Tua face todos os dias, uma coragem para separar tempo para orar, mesmo quando a agenda está cheia, uma ousadia para clamar, para interceder, para suplicar. Coloca uma fome por oração, coloca uma sede pela Tua presença, coloca um desejo intenso de comunhão contigo através da oração. Senhor, ensina essa pessoa a orar com fé. Ensina a orar com persistência. Ensina a orar segundo a Tua vontade. Ensina a orar com gratidão. Ensina a orar em concordância com outros. Ensina a combinar oração com jejum quando necessário. Senhor, que essa pessoa se torne poderosa na oração, que se torne eficaz na intercessão, que se torne vitoriosa através do clamor. Senhor, abre as portas na vida de quem está nos ouvindo. Abre portas de oportunidade que estão fechadas. Abre portas de relacionamentos que precisam ser restaurados. Abre portas de saúde que parece impossível. Abre portas de provisão financeira. Abre portas de paz interior. Abre portas de libertação. Abre portas que nenhum homem consegue abrir a não ser Tu, Senhor. Quebra as portas de bronze que retêm a bênção. Despedaça os ferrolhos de ferro que impedem o avanço. Senhor, que essa palavra sobre o poder da oração fique cravada no coração de quem está nos ouvindo, que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma verdade que fica, que seja uma revelação que transforma, que seja um ensino que muda a vida, que cada pessoa que ouviu esta mensagem saia daqui determinada a orar mais, a buscar mais, a clamar mais. Senhor, derrota os inimigos de quem está nos ouvindo.
Confunde aqueles que se levantam contra os teus filhos. Assim como confundiste os inimigos de Josafá, confunde os inimigos dessa pessoa. Faz com que eles lutem entre si e sejam destruídos. Protege como protegeste Daniel na cova dos leões. Envia teus anjos para fechar a boca dos leões que rugem contra essa pessoa. Senhor, traz cura onde tem doença. Traz provisão onde tem necessidade. Traz paz onde tem ansiedade. Traz esperança onde tem desespero. Traz alegria onde tem tristeza. Traz libertação onde tem prisão. Traz vitória onde tem derrota. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus, em nome daquele que disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar o poder da oração, que essa pessoa vai ver respostas chegando, que essa pessoa vai presenciar milagres acontecendo, que essa pessoa vai viver vitórias que só podem ser explicadas pela oração, que essa pessoa vai testemunhar que onde tem oração, tem vitória, que essa pessoa vai dizer, em breve, Deus respondeu minha oração, Deus fez o milagre que eu pedi, Deus transformou minha situação impossível. Em nome de Jesus, eu profetizo que 2026 é o ano da vitória através da oração para essa pessoa. Que este ano ficará marcado na vida dela como o ano em que a oração se tornou real, o ano em que a oração se tornou poderosa, o ano em que a oração trouxe transformação, o ano em que onde teve oração, teve vitória. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém, amém e amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu. Algo foi ativado. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, houve uma transformação. Sua fé na oração foi renovada. Sua confiança no poder da oração foi restaurada. Sua determinação de orar foi fortalecida. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que onde tem oração, tem vitória. Para que você entenda que a oração não é opcional, é essencial. Para que você compreenda que a oração não é fraqueza, é força. Para que você saiba que quando você ora, céus se movem. Você já passou por situações impossíveis antes e Deus sempre teve a solução, não é verdade? Deus sempre apareceu no momento certo. Deus sempre foi fiel. E nesta situação atual que você está enfrentando, não será diferente. Deus vai aparecer. Deus vai responder. Deus vai fazer de tal forma que você não conseguirá negar que foi Ele quem agiu. Você vai saber que foi através da oração que a vitória veio. 2026 é o seu ano de vitória através da oração. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você vai ver o poder da oração de forma prática e real na sua vida. É o ano em que você vai orar e ver respostas. É o ano em que você vai clamar e presenciar milagres. É o ano em que onde você orar, ali terá vitória. Acredite nisso, declare isso, viva isso. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu sua fé, Deus ouviu seu clamor, Deus conhece seu coração e Deus vai responder. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é misericordioso. Não porque você fez tudo certo, mas porque onde tem oração sincera, ali tem o coração de Deus sendo tocado. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente na prática da oração. Esses devocionais vão te ajudar a desenvolver uma vida de oração poderosa e vitoriosa no dia a dia. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de vitória através da oração hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também precisam entender o poder da oração. Que precisam saber que onde tem oração, tem vitória. Deixa nos comentários essa mensagem. Onde tem oração, tem vitória na minha vida. Deixa para que a gente possa orar junto com você.
Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de vitória através da oração, de milagres respondidos e de transformação profunda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Deus que ouve e responde às orações. Amém e amém. Que você viva este dia com a certeza de que onde tem oração, tem vitória. Que você ore com fé, que você clame com convicção. E que quando você fechar seus olhos para dormir hoje à noite, você já saiba que algo mudou nos bastidores do reino de Deus através da sua oração. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.